Olá, vamos seguir então mais uma aula, né, do caderninho Aprender Sempre. Então, essa é a aula número 8, tá? Representação de números racionais na reta numérica. Então, os objetivos da aula são relacionar os números racionais positivos expressos nas formas fracionária e decimal a pontos na reta numérica e localizar números racionais em uma reta numérica. Tá? Então, nesse primeiro exercício, nós vamos fazer aquilo que nós fizemos com as aulas anteriores, só que estabelecer quem são os valores maiores ou menores dentro de uma reta numérica, tá? Logo de cara, nós temos aqui uma reta numérica, né? Onde a partir do zero, olha o zero aqui, nós à direita teremos os valores positivos e à esquerda nós teremos os valores negativos. Aqui nós temos os valores inteiros, tá? Mas a gente pode colocar valores também racionais, né? Decimais aí no meio. Então, nesse primeiro exercício, ele fala de exemplos de 4 frações e de 4 números decimais que podem ser representados na reta numérica com as características acima. Então, olha só, né? Nesse exercício, a gente pode aqui pensar num número, tá? Entre 0 e 1, por exemplo. Entre 0 e 1, eu posso dividir ele em duas partes iguais. Então, eu tenho 1 dividido em duas partes iguais, tá? E aqui eu já tenho meu primeiro exemplo de fração. 1 sobre 2 também, né, forma decimal, já posso colocar aqui 0,5, né? Não é isso que a maioria de vocês fazem? Então, esse exercício ele tem duas partes, tá? Então, aqui na segunda parte, represente na reta numérica as frações e os números decimais indicados na questão anterior. Então, como no exercício 1, na parte 1 desse exercício, são números que eu coloquei, né? Então, já vou fazer aqui para vocês. Então, aqui eu coloquei que é 1 sobre 2, então é a mesma coisa que 0,5, este pontinho aqui do meio, certo? E se eu passar aqui, ó, eu tenho 1 mais um pouquinho, né? Então, eu tenho 1 inteiro mais um pouquinho. Esse pouquinho é igual aqui o 0,5. Então, 1 mais 0,5, 1,5. E como que eu colocaria isso em formato de fração? Olha só, do 0 ao 1, eu dividi em duas partes iguais, tá? Deixa eu até trocar de cor aqui para que você veja. Então, do 0 a 1, eu tenho uma parte aqui e eu tenho essa parte aqui. São partes iguais, eu dividi em partes iguais. Então, esta medida é a mesma que, ó, do que 1 a 1,5. Então, quantas medidas eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 de 2. Não é uma parte inteira, mais uma metadinha? Então, eu tenho 3 meios, tá? Então, só ao dividir, né, entre o 0 e o 1 em duas partes iguais, eu já posso saber que toda a minha divisão, toda a minha fração aqui, será com o denominador 2, tá? Então, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz para os positivos, eu posso fazer aqui para os negativos, tá? Então, ó, novamente aqui, ó, do 0 até a metadinha aqui, antes de chegar no 1, não é a mesma coisa que dizer 0,5, só que agora negativo. Então, olha só que interessante. 0,5 ou 5 décimos é menor que 1, certo? Mas menos 0,5 é maior que menos 1, tá? Olha só que coisa aqui. Porque ele aparece primeiro, tá? Então, lembrando que todos os números que estão aqui à direita da minha reta, tá? São maiores do que estão à esquerda da minha reta, tá? Então, essa aqui já são dois exemplos. Então, eu posso colocar, se eu coloquei aqui 3 meios, eu posso indicar aqui menos 3 meios, que é a mesma coisa que menos 1,5. Olha só, já indiquei aqui 4, né? Frações e 4 valores decimais, tá? Então, aqui pode ficar em aberto, tá? Eu vou colocar aqui o que foi sugerido na apostila, né, do professor, para vocês verem, tá? Então, aqui a única coisa que foi indicada de diferente, né, foi aqui, olha, 6. Então, olha só que legal.
de 0 até menos 3, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Só que sempre dividido de 2 em 2, de 0 a menos 1, duas partes iguais, de menos 1 a menos 2, duas partes iguais, e de menos 2 a menos 3, duas partes iguais. Então, a cada 2 espacinhos aqui, eu tenho um inteiro, tá? Que é 2 espacinhos aqui, então, olha, 1, mais 1, mais 1, 3. Está tudo na parte negativa da minha reta, mas eu tenho 3, eu tenho menos 3, que eu posso indicar que é 6 meios. Então, se eu simplificar essa fração, eu vou encontrar 6 dividido por 2, 3, só que está na parte negativa, então é menos 3, tá? Bem interessante esse exercício aí para a gente começar a entender um pouquinho do que nós já vimos na aula anterior, mas aí já na reta numérica, tá? Então, o exercício 2, ele é dividido em várias partes, tá? Peço que você coloque aí no caderno, ou você tem um caderno Aprender Sempre, você vai ter um retângulo igual a esse. Então, toda vez que ele der um comando nesse exercício 2, você vai ser referente a este retângulo, tá bom? Então, olha só, divida o retângulo ao meio. Então, eu vou pegar esse retângulo e vou dividir ao meio. Lembre-se, dividir ao meio, dividir em duas partes iguais, tá? Ao meio quer dizer iguais. Então, ficaria um retângulo assim, tá? E agora, divido o retângulo em 3 partes iguais. Então, ficaria, tá vendo que é o mesmo retângulo, só que dividido em duas partes, né? Aqui nós temos uma parte, ó, 1, 2, e 1, 2, 3 partes. Então, toda vez que eu vou dividir, fazer a parte da fração, né? Lembrando que eu tenho que fazer a divisão em partes iguais, né? Pegaria a régua e faria a divisão em partes iguais. Então, continuando a parte 3 desse exercício, né? Ele quer que você repita dividindo um dos retângulos em 4 partes, né? Então, quer dizer que você vai pegar o primeiro retângulo e vai dividir em 4 partes iguais. Em seguida, repita dividindo outro retângulo em 5 partes iguais. Faça novamente a divisão de outro retângulo em 6 partes iguais. E, por último, repita a divisão de outro retângulo em 8 partes iguais. Tá? Então, você aí no seu caderno, você tem esses retângulos, tá? Para que seja feita essa divisão, tudo bem? Então, mais um tempo para que você possa concluir o exercício. Muito bem, né? Então, é um exercício simples, né? Só que lembrando que a gente tem que fazer essa divisão em partes iguais. Então, lá no primeiro retângulo, 4 partes iguais, teremos um retângulo parecido com esse aqui, né?
É o mesmo do exercício anterior, o mesmo do slide anterior, tá? Depois em 5 partes, concorda? Em 6 partes e em 8 partes iguais, tá? Então, a gente já começa a perceber aqui que é o mesmo, né, retângulo, mas dividido em partes diferentes. Bem tranquilo esse exercício, né, que prepara aqui para o próximo, tá? Bom, agora, né, a gente vai representar em forma de fração cada parte do retângulo. Então, olha só, todos esses retângulos aqui foram divididos. Então, o que que eu vou fazer, né, para demonstrar a fração? Ou seja, só esta primeira parte aqui, né, deste retângulo, significa quanto? Tá? Se é um retângulo que foi dividido em 2 partes, eu tenho aqui embaixo o denominador 2, certo? Mas essa parte, só essa parte, representa quanto? 1 de 2. Então, a representação fracionária de cada parte do retângulo seria 1 sobre 2 nessa primeira parte e 1 sobre 2 nessa segunda parte. Então, aí para você concluir mais um tempinho, né, já que é um exercício bem tranquilo, já que foi feito anteriormente. Bem tranquilo, né? Essa colocação desses exercícios, tá? Então, aqui nós temos, primeiro, retângulo formado em 2 partes, né? Já visto aqui, seria 1 sobre 2, e este aqui seria 1 sobre 2 também, certo? Depois, o próximo triângulo foi dividido em quantas partes? 3 partes. Então, meu denominador significa 3. Então, eu tenho uma de 3, mais uma de 3 e mais uma de 3 partes. Tranquilo também. E agora, 4 partes. Então, olha só. 1 de 4. Ó, eu quero cada parte representada em fração, tá? Então, eu vou ver em quantas partes esse retângulo foi dividido. Eu tenho uma parte de 4, certo? Depois, ele pediu uma parte de 5. Então, nós temos aqui 1/5, né? E assim por diante. Cada partezinha é representada aqui por 1/5. Muito bem. Depois, ele pediu que fosse dividido em 6 partes iguais. Então, nós temos 1/6, né? Cada partezinha aqui, cada retângulo aqui, 1/6. Certo? Tudo bem até aqui? E por último, ele pulou o 7 e ele foi já direto para 8 partes, né? Então, eu tenho 1/8 em cada partezinha aqui do meu retângulo. Certo? Então, este era o exercício 4, né? A quarta parte do exercício 1, na verdade, certo? Muito bem. Então, tudo isso eu acho que fica fácil, né, para que a gente possa fazer as mesmas coisas nas retas numéricas, tá? Então, no exercício 3, observe as representações das retas a seguir e localize os pontos conforme as orientações. Então, olha só, nós vamos localizar o ponto 1 sobre 2 e 2 sobre 2. 2 sobre 2, 2 dividido por 2, 1. Então, eu acredito que o 1 está aqui
é a mesma coisa que 2 sobre 2. E o ponto 1 sobre 2? Então, olha só, do 0 até o 1, novamente foi dividido em duas partes iguais. Então, eu tenho uma parte, aqui, ó, de 2. Certo? Tudo bem? Tranquilo, né? Para a gente fazer. E localize os pontos 1 terço, 2 terços e 3 terços. Novamente, 3 dividido por 3, 1. Então, 3 terços está aqui. E diferente da primeira reta, a nossa segunda reta foi dividida em 3 partes, tá vendo? Iguais. Então, 1 terço é uma parte de 3. E 2 terços, duas partes de 3, tá? Bem tranquilo aí. Então, a gente vai continuar esse exercício. Agora, né, tem a localização dos exercícios aqui 3 e 4, né, com os pontos 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, e depois 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos e 5 quintos, tá? Também bem tranquilo aí para ser realizado, então 1 minutinho para você fazer a atividade. Muito bem, tranquilo, né? Se essa reta aqui do exercício 3, né, da parte 3, for dividida em 4 partes iguais, olha, 1, 2, 3, 4 partes iguais, o meu 4 quarto é 4 dividido por 4, 1 inteiro está aqui, tá? Então, fica fácil, né? Meu 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, ok? E a minha reta aqui, da localização dos pontos 5, né? 1 quinto, 2 quintos, ó, foi dividindo em 5 partes iguais. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 quintos é o meu inteiro, está aqui. Então, fica fácil a colocação de 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, né? Não tem muito erro, né? É só a gente contar aí a divisão e ver certinho, tudo bem? Então, tem mais aqui, ainda no exercício 3, os pontos 1 sexto até 6 sextos e depois os pontos 1 oitavo até 8 oitavo, tá bom? Então, mais um minutinho para que seja realizado o exercício. Então, novamente, né? É só ver se esta reta aqui do exercício 5 for dividida em 6 partes iguais. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Foi dividido em 6 partes iguais. Então, meu 6 sextos está aqui onde está o 1, tá? E depois, os meus outros valores aqui,
né? 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 e 5/6, tá bom? Tá? E vou ver aqui, então, se no exercício 6 foi dividido em 8 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi dividido em 8 partes iguais, então, meu 8 oitavos, né? 8 dividido por 8, 1, está aqui, e eu posso tranquilamente, cada risquinha aqui, colocar o 1 sobre 8, 2 sobre 8, 3 oitavos, né? Também você pode falar 4 sobre 8 ou 4 oitavos e por aí vai, bem tranquilinho, né? Só para a gente consolidar, né, as nossas 2 últimas aulas, nossos 2 últimos vídeos, tá bom? E aqui no exercício 4, represente na forma decimal cada uma das frações a seguir: 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5. Em seguida, localize os decimais na reta numérica. Olha, então tem uma coisinha mais para fazer aí, tá bom? Muito bem. A primeira coisa que nós temos que fazer é, esta reta está dividida em 5 partes iguais? Então, vamos lá ver, né? Temos o 0 aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, 5/5 é onde encontra-se o valor 1, tá? E podemos tranquilamente, igual no exercício anterior, fazer aqui, ó, 1/5, 2/5, 4/5. Opa, pulei o 3. Olha a pessoa que não sabe contar. Que coisa, não? Então, nós temos aqui 3/5 e 4/5, tá? Só que ele não pediu só isso, ele pediu as localizações decimais da reta numérica. Ai, aí já ficou difícil? Não, olha só. 1 dividido por 5. Opa, olha o professor aqui querendo fazer diferente. 1 dividido por 5 não cabe, porque 1 é um número muito maior do que 5, muito menor do que 5. Então, nós colocamos o 0 na unidade e adicionamos o valor aqui da casinha decimal. Temos 10. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Beleza, bacana. Então, aqui na parte decimal, temos 1/5 é a mesma coisa que 0,2. Olha só como fica fácil agora. Se do 0 até 1/5 tem 0,2, você concorda comigo que se está sendo dividido em partes iguais, de 1/5 para 2/5 também tem 0,2, tá? Então, 0,2 mais 0,2, olha só, 0,2 mais 0,2. Não preciso nem fazer a divisão por de 2/5. Eu vou encontrar o valor 4, vírgula embaixo de vírgula, 0. Vou encontrar o valor 4 décimos, ou 0,4, tá? E de novo aqui, olha, do 2/5 para o 3/5 é a mesma medida, tem mais 0,2 aqui. Então, 0,2 ou 2 décimos mais 4 décimos, nós temos 6 décimos. E, de novo, é igualzinho essa parte aqui, tem mais um 0,2 aqui, mais 2 décimos. Então, 6 décimos mais 2 décimos igual a 8 décimos. E 8 décimos mais 2 décimos, ó, lembrando que aqui é igualzinho.
Então, 8 décimos mais 2 décimos, olha só que legal que vai ficar. Vou fazer aqui para você, para confirmar para você que nós teremos, então, um valor inteiro. 8 mais 2, 10. Então, vem o 10 aqui, utilizamos o zero, sobe o valor da casinha seguinte, que é a casinha da unidade, e nós temos vírgula embaixo de vírgula, 1 inteiro, 1,0, 1 inteiro, tá? Bem tranquilo também esse exercício, consolidando aí as aulas anteriores, né? Muito bem, esse foi o final, né, de mais uma aula, fechando aí essas 3 últimas aulas de números racionais e números decimais, tá? Para você, no ano A da Escola João Clima, consegue as atividades via formulário Google Classroom para que seja feito, né? E até o próximo vídeo.